Boa tarde! Tava todo mundo dormindo, acordei, alguns estavam dormindo aí. Mas, sensacional, espero que todo mundo aí teve um bom almoço, tá aí, né, se recuperando ainda da alimentação, o intestino tá fazendo, né, o sistema ali fazendo, trabalhando. Temos aqui o Jonathan Cardoso, um cara fenomenal, ele tá bem inserido ali no PHP-SC e vai trazer uma palavra pra gente. Eu acho que esse tipo de palestra não técnica, ela ajuda bastante a parte técnica, então fica bem atento e quem sabe aí vai ter, de 30 conselhos, não é possível que você vai levar pelo menos metade para casa e para sua empresa, beleza? Então uma salva de palmas pro Jonathan! Boa tarde, pessoal, tudo bom? Vou encostar aqui para deixar o braço descansando. Só para ter uma ideia, eu tenho 30 minutos, tá, para falar, mais ou menos, vai dar umas 35 besteiras que eu vou falar para vocês, né? E eu tenho que fazer em 30 minutos, eu falo muito, sou muito prolixo. É o tipo de pessoa que começa a falar e fica meia hora só para mostrar a vocês como enche um copo de água, tá? Em resumo é o seguinte, pessoal, para começar, eu trabalho com desenvolvimento de software há 15 anos, 16 anos por aí, tá? De formal eu tenho duas empresas que eu trabalhei como carteira, uma durante 6 anos e outra há 10 anos, tá? Trabalho há alguns anos fazendo freelancer, na verdade eu trabalhei durante 12 anos dos 15 fazendo freelancer, fiz 106 freelas, no mínimo, parei de contar aí, e lidei com tudo quanto é tipo de gente. E já passei por um monte de coisa. E conforme o tempo foi passando, eu fui me ligando, né? Me ligando que eu tinha seria legal conversar com uma pessoa. Porque às vezes quando alguém veio conversar comigo e falar, Johnny, o que tu acha desse esquema? Ou eu ia perguntar para outra pessoa e perguntar, o que é que tu acha? Conversas, por exemplo, como a gente teve hoje, meio-dia, no lanche com o pessoal, trocando ideia a respeito de vida profissional. E é sempre, eu acho legal passar isso para a pessoa, né? Às vezes conversar com outras e trocar uma ideia a respeito. É sempre bom mostrar assim, minha realidade é essa. Veja assim, para vocês, a gente sabe, tá, que cada um tem uma realidade diferente, tá? Eu não quero que vocês julguem que eu disse para vocês que eu esteja dizendo, querendo insinuar que vocês devam tomar o que eu falo como verdade. Jamais eu vou querer isso. Vocês jamais devem achar que um conselho que deem para vocês deva ser tomado como verdade. Só absorve e pensa sobre, tá? É muito melhor. E principalmente se vocês deixarem a cabeça esfriar e pensarem um pouco, tá? Isso é muito importante. Vocês vão fazer muita merda, vocês vão fazer muitas atrapalhadas, sabe? Loucas aventuras, vocês vão fazer, mas sem se tocar. E o que passa? Quando vocês menos esperarem, quando vocês baixarem a guarda, vocês falam assim, putz, cara, eu fiz isso. Quando vocês estiverem felizes e tomarem uma decisão, vocês vão prometer um negócio quando estiver feliz, vocês vão se dar mal. Quando vocês ficarem bravos com alguma coisa, assim, quero arrancar a cabeça desse cara, esse meu gerente aqui, eu odeio esse cara, vocês vão fazer uma coisa errada. Quando vocês estiverem com problema de dinheiro, vocês vão fazer outra coisa errada. Então, em resumo, e começar a falar já logo para tocar, que é bastante coisa. Manter atualizado. Cara, isso é básico para nós trabalhar na área. Para quem trabalha na área é o seguinte, 8 horas por dia, nas 8 horas diárias que vocês vão trabalhar, que seja 8, 6, 12, que seja, vocês vão fazer a mesma coisa que os outros caras vão fazer. Vai chegar uma lista de tarefas para fazer, de issues lá, vocês vão ter um quadrinho, vão ter um Kanban, alguma coisa para fazer, vocês vão fazer as mesmas coisas que os caras fazem. Tá? Vocês vão ter que, se vocês querem se atualizar, se vocês querem crescer, cara, estuda fora. No ônibus, no banheiro, é a história do Guy Galas. Alguém conhece o Guy Galas aqui de São Paulo? O Alganete? Então, é o tipo de cara que lia RFC no banheiro. Tá? Estudem fora. Vale muito mais a pena estudar fora do que tu achar que a empresa vai pagar para vocês estudar. Dificilmente vocês vão encontrar uma empresa que faça isso. Tá? Então, puxa para estudar fora da empresa, né? Estudar em casa no tempo livre de vocês. Não precisa fazer, se chegar ao extremo de fazer, por exemplo, igual eu fiz. Uma vez eu fui numa casa do meu ex-namorada e levei aquela Bíblia do Java vermelha, achando que eu que eu ia aprender muita coisa. No final, eu não consegui aprender porra nenhuma que estava escrito e ainda causei um mal-estar com a família.
Porque, pô, o cara é todo nerd e fica só no livro. Eu achando que era legal eu pegar levar um livro de 10 quilos para ficar lendo na mesa da cozinha, sabe? Mas estudo em casa é sempre bom. Cara, vocês vão ver que vai fazer diferença para vocês se manter atualizado. Mantenha esse tipo de cultura, tá? Foco em resultado, não cliente. Cara, vocês estudam fora. Vocês vão aprender uma porrada de coisa legal. Quantos aqui, só levanta a mão, faz um sinal com a cabeça, tá? Só para a gente ter uma ideia, para poder interagir. Quantos aqui não conseguem aplicar o que estudam na empresa? Legal. É culpa da empresa? Não, a culpa não é da empresa. Se vocês estudam para vocês. É para a carreira de vocês. Como o Bill Gates falava, né? Talvez até tenha sido falsamente atribuída para ele, mas tu pode tirar tudo dele menos o conhecimento. Então, bicho, não dá uma de maluco de tu pegar aprendi PSR agora e vou querer aplicar no projeto da empresa. Bicho, não faz isso, cara. A empresa está ganhando dinheiro com isso, teu salário depende disso. Tu não vai pegar e deixar um médico operar um filho teu e operar o teu coração com uma técnica que ele acabou de ver numa pós-graduação dele, não sei lá, que ele viu o vídeo no YouTube e ele vai aplicar em ti. Vocês não vão deixar fazer isso. O mecânico que aprendeu agora a fazer o curso do Instituto Universal Brasileiro, por correspondência, vai dar manutenção no carro de vocês. Vocês vão deixar? Não vão. Então não façam isso com a empresa. Não façam isso com o projeto de vocês. Então faz o seguinte, primeiro espera a melhor oportunidade, faz um teste de conceito, tem uma porrada de coisa que vocês podem fazer. Pode contribuir com software livre, faz um projeto, sei lá. Encontra alguma coisa que dê tesão em vocês para trabalhar e vai fazendo isso. Vai aplicando essas tecnologias. Tá? Sempre com calma. Depois vocês vai chegar um momento que o cara vai perguntar, pô, cara, tu manja de tal coisa? Daí tu vai falar... Imagina assim, ó, você está agora, pô, temos que gerenciar essa fila, daí um cara fala, opa, subiu a luzinha, né? Ah, não, eu sei trabalhar com gerenciador de fila tal e tal. Ah, legal, cara, dá uma olhada aqui nesse projeto que eu fiz em casa. Tu já fez, validou, fez os testes, está tudo bonitinho, está no GitHub, o cara olhou. Ah, vamos usar aqui na empresa. Aí tu consegue validar. Mas não dá uma de... Vê o que eu falei, vocês não aceitariam que fizessem com vocês, não acham que a empresa é bondosa de fazer isso com vocês, tá? Se vocês querem carinho, vão sentar no colo da mãe. Esforço vale a pena. Cara, vocês não vão... Ninguém sai da área, ninguém sai... Tipo, dificilmente tu vai encontrar alguém que vai acabar de fazer um curso e vai estar ganhando 10 conto por mês. Muitos aqui vão trabalhar 10, 15 anos e não vão ganhar 10 conto por mês. Eu trabalho há 16 anos na área, eu não ganho isso. Nem de perto. Claro, tu pode ser tu encontra gente que é aquele ponto fora da curva, sabe? Só que esse cara tu não deve tomar como base. Tu não deve achar que tu deve ser o Steve Jobs. Steve Jobs tem uma porrada de cara... Tinha uma porrada de cara ferrado na linha de produção dele, na equipe dele, cara absurdo, monstruoso. Então, o esforço vem, se tu se esforçar, assim, cara, dá resultado para quem está começando. Assim, quem tem menos de 1 ano de PHP, só para ter uma ideia, 2 anos, menos de 3. Tá, perfeito, tem uma galerinha bacana. Vale a pena, tá? Só tenha um pouco de calma. Seja humilde, mas não aceite ser subjugado. Por que isso? Uma vez um professor me disse, no alto da minha sabedoria dos 17 anos, conversando com um professor na época do curso de processamento de dados, o professor falou, não importa o que tu faça, não importa o que tu se forme, tu sempre vai ser um bosta. Um professor falou isso para mim. É foda, cara. E daí, depois de alguns anos, imagina quem foi que mandou o currículo. Não, foi ele, foi outro cara. Só para você achar que o mundo nem sempre é o mundo da volta, dá para se vingar. Tu pergunta para os caras mais fodas que vocês conheçam na área, pergunta para ele, por exemplo, cara, tu manja de orientação a objeto? Ele vai falar para ti, cara, nada. Tu pergunta para o Rasmus se ele manja, ele vai falar assim, cara, não, tem muita coisa que aprender. Então, entenda isso aí. Tu nunca vai ser o cara mais foda do negócio que tu não tem nada para aprender. E tu também nunca vai ser um cara burro que tu não pode aprender. Tá? Mas só não deixa ninguém falar que tu é ruim. Tá? Porque tu consegue conseguir as coisas. Tu consegue pegar, aprender e fazer. Só precisa estudar. Precisa ter paciência. Muita paciência. Eu já vou falar disso depois. A descontração... Cara, qual o problema disso aí? É muito legal pegar no pé, sabe? Falar como o pessoal fala comigo. Eu, particularmente, realmente, eu não me incomodo porque eu estou acostumado com isso. Mas meu apelido é Cabeção.
até imaginar o porquê, né? Não vou me esquentar com isso, mas é o seguinte, às vezes o excesso de brincadeiras, para muitos pontos, te dá uma liberdade com as pessoas que você não deveria ter. Uma liberdade de falar com o Domingos de um jeito, eu vou brincar com ele, contra ele, mas no final vai acabar falando alguma coisa que o Domingos não goste. Entendeu? No final, tu vai estar falando uma coisa que o Marcel não gosta, que o Vinícius... Eu vou falar alguma coisa do Gilmar. O Gilmar Pupo, cadê ele? Tá aqui, Pedro. Vou falar uma coisa do Flávio. Então, assim, cara, maneira um pouco. Às vezes mais vale tu calar a tua boca, trabalhar, botar teu fone de ouvido, e a descontração ela tem que ser muito medida nesse caso. É o que vai... A descontração ela te dá a possibilidade, inclusive, para chegar em discussões que tu não deveria ter. E eu falo isso porque eu, inclusive, de tempos em tempos, tenho discussões, tenho conversas sobre assuntos que eu deveria nem falar sobre. Entendeu? Meçam muito bem as brincadeiras que vocês vão fazer. Porque, como dizem a zoeira, como dizem sobre a zoeira, cara, a zoeira não é igual quem tem limite é município. A zoeira não tem limite. Então, a brincadeira que eu faço com ele pode pesar de um jeito, mas ele pode fazer uma zoeira comigo que vai me quebrar de um jeito e eu vou para casa com a garganta com um nó. Cara, seu nome profissional, isso aí muitas coisas assim batem no meu dia a dia e fazem assim, cara, cuida do teu nome. Vocês têm um currículo, eu se sentir orgulhoso do currículo de vocês pelo que vocês fizeram. Certamente tem uma porrada de coisas que vocês fizeram que vocês não colocam no currículo, porque vocês não se sentem orgulhosos disso. Tem um monte de curso que vocês não colocam. Eu tenho um curso de 3D Studio Max, tenho um curso de Flex. Eu nunca usei isso. Eu tenho alguns cursos nada a ver, assim, mas eu particularmente falo, eu faço até curso de macumba se for de graça. Se for de graça, eu faço. O que tiver, vou fazendo. Mas é o seguinte, cuida do teu nome profissional. Não seja o cara tido como tu pode ser um cara que eles podem dizer, não, ele está ruim tecnicamente agora. Né? Mas não seja o cara que seja rotulado pelos outros, que vocês sabem que nessa área é muito normal acontecer isso, perguntar como é que é o fulano, como é que é o cicrano, vou perguntar. Então não seja o cara conhecido por ser um cara péssimo de desenvolvimento, que não estuda, ou um cara que não evolui, um cara que não faz um curso, um cara que não vai em evento porque simplesmente acha que não seja esse tipo de cara. Vocês conhecem um monte de gente que faz isso, vocês assim, cara, esse cara acha que sabe pra caramba, mas não sabe porra nenhuma. Não seja o tipo de pessoa que tem o próprio nome manchado. Então, parte de ética, essas coisas... Eu nem me recordo se tem algum slide falando sobre ética, mas a honestidade de vocês, ela vai perdurar para a vida. Só que ela não tem a mesma intensidade do que a desonestidade. Quando vocês fizerem alguma coisa errada, quando vocês roubar um código da empresa, quer dizer, se vocês roubarem um código da empresa, fizerem alguma coisa errada, muita coisa vai ecoar para o resto da vida de vocês. E não tem orgulho melhor para um profissional quando ele souber que alguém falar bom, falar assim, porra, cadê um cara esforçado, tem um cara honesto. Para vocês, se vocês acham, quando a mãe fala para vocês, vocês ficam felizes, né? Pô, eu tenho orgulho de ti, filho. Fica bem. Quando o pai de vocês fala, né? Pô, eu tenho orgulho de ti. Agora, quando um colega de trabalho fala que tu é uma pessoa educada, uma pessoa que tu pode respeitar profissionalmente, cara, não tem orgulho melhor. Tu pode estar ganhando um salário ruim, mas quando o cara te fala isso, te dá uma injeção de ânimo que dificilmente tu vai ver isso aí. É só comparada quando tu vê dezenas de pessoas trabalhando em um sistema que tu fez. Tu chega assim na porta, olha por trás, todo mundo com a mesma telinha do sistema, sabe? Porra, eu fiz isso aí, cara. É legal, assim, o nome profissional de vocês é uma das coisas que mais vocês vão ter que trabalhar na vida. Escolha bem parceiro e sócio. Um bom amigo, tá? Ele pode não ser um bom parceiro. E um bom parceiro nem sempre é um bom amigo. Separa bem essas coisas. Principalmente o seguinte, se o projeto está no teu nome, se o projeto está no nome do Gilmar, ele não vai chamar qualquer um. É aquele esquema, como aqui é a maioria de homem, eu vou citar. O cara não vai escolher qualquer, vai escolher uma mulher que se encaixe com o perfil dele, uma coisa que atenda ele, né? Que atenda às necessidades dele. O parceiro profissional, a mesma coisa. Escolhe muitas vezes, porque se o nome de vocês estiver num contrato, em alguma coisa, pensa 10 vezes antes de chamar aquele cara que tu quer ajudar. Pensa 10 vezes antes de fazer. Porque esse cara, talvez ele não seja não seja comprometido.
Vai ser esse cara que vai ter algum compromisso de família, qualquer outra coisa fora, um compromisso acadêmico, e vai deixar vocês na mão. E não está nem aí. Não está nem aí com vocês. O cara que vocês pagam para fazer freelancer, dificilmente vocês vão encontrar um cara, é igual pedreiro. Quantos pedreiros vocês falam assim, quando é pedreiro bom, é mosca branca, aguenta esse cara? Ou mecânico. Não é a mesma coisa? Vocês acham mecânico bom, todo mundo fala, procura no mecânico, que tu larga esse cara, tu paga mais caro, mas tu confia nesse cara. Para parceiro é a mesma coisa. E vocês não sabem, porque o desenvolvimento de software cai nas costas de vocês, então não vacila com isso. Vocês vão se dar muito, muito mal. E quem vai perder a noite de sono é vocês, não é ele. Porque ele vai ter outro otário que vai confiar nesse cara. Então tomem muito cuidado com isso. Aquele esquema, que a gente vê várias histórias parecidas, por exemplo, do cara que, do navio, que foram várias pessoas, nunca conseguiam arrumar um navio, cobravam todo mundo $50 mil. Aí quando chegou um cara, olhou no navio, pegou uma chave, foi lá, mexeu no negócio e cobrou $300 mil. Daí eu falei, pô, mas $300 mil só girou uma chave? Daí tu fala, não, eu te cobrei na verdade $1 para $1.000 para girar essa chave. Cobrei $299 mil para saber aonde eu vou girar essa chave. Então, cara, pensa muito bem. Mais vale vocês parar, pensar e conhecer o problema que vocês têm que resolver do que sair programando. Isso para tudo. Então, assim, pensa, deixa eu ver qual é o problema, como é que está o fluxo dessa informação, o que eu tenho que resolver, o que o cliente pediu. É realmente isso? Observa as palavras. Às vezes o cliente vai falar um negócio no chamado que ele abriu, na issue que tem da empresa, no e-mail que chegou, a palavra pode resolver meia hora de trabalho de vocês. Como diz o Ricardo Coelho, às vezes tu perde 5 minutos e uma semana em 5 minutos. Ricardo Coelho do Maranhão, PHP Maranhão. Então dá uma pensada, vê assim, ó, o problema é esse. Resolve. Para quem está começando, a gente já quer sair. A primeira coisa que tem para nós é abrir a IDE e sair programando, feito louco. Demora muito até chegar um momento, quando o cara está mais velho, tipo assim, o cara fala, vou ter que fazer um cadastro disso. Na tua cabeça, o cara mais experiente, ele já sabe exatamente o que ele tem que fazer, quanto tempo demora, ele já sabe o que vai rolar no sistema, inclusive as particularidades. Mas quem está começando, ele quer abrir IDE e sair programando. Então, dá uma pensadinha antes, que vocês vão ver que isso vai fazer muito mais diferença para vocês. Isso... Cara, é uma das coisas mais importantes que tem, é pensar antes de fazer. Confiar na memória, não documentar, documentar é o seguinte, cara, como a gente fala, programa para você do futuro. Cara, documenta tudo que tu faz. Tu não sabe quando daqui a 6 meses vai ter que dar manutenção nesse projeto, talvez tu tenha que ficar 4, 5 horas tendo que olhar a documentação para te entender o negócio que tu fez. Então, tipo, documenta tudo. Documenta, assim, como é que fazer o fluxo e tal. Só não se dedica o tempo todo para isso. Só faz uma documentação consistente. Talvez tu possa criar uma técnica de memorização, com base em memorização, tipo, na documentação e tal. Tu criar um guia, um mapa mental, alguma coisa. Mas não deixa para tua memória. Essas coisas de dependência de código, por exemplo, que teu projeto tem, documenta essa porra, cara. Porque tu não sabe quando vai disponibilizar um projeto se o cara vai ter o curl instalado. Tu não sabe se o cara vai ter a versão tal do PHP. Tu fala assim, tem que estar disponível no PHP. Não, diz qual é a versão do PHP que está. Não apenas no Composer. No arquivo do Composer, por exemplo. Deixa numa documentação bonitinha, a pessoa poder pegar, saber, ler, sem quebrar a cabeça. Para vocês é muito melhor. E é para tudo que vocês podem fazer. Tem o Todoist, por exemplo, uma baita de uma ferramenta. Eu comecei a trabalhar com ele faz 1 ano e pouco. É uma baita de uma ferramenta para trabalhar. Só se atente a separar bem os contextos. Tá? O que é de casa, o que é de profissional, o que é acadêmico e tudo mais. Mas documenta tudo que vocês vão fazer. Isso vai ajudar principalmente vocês a trabalhar em cima dos prazos e elencar as tarefas que vocês têm que fazer, prioridades. Isso um cara falou para mim numa empresa, não faz de graça, cara, não faz de graça, é a única coisa pelo qual tu pode cobrar. Sabe por quê? O favor que tu faz para um cliente de alterar um negócio, vai ser um negócio que ele vai te cobrar. Quantos de vocês não chega uma vizinha, chega uma tia, aí pega do nada, assim, do nada. Se tu tá em casa assistindo um futebol, sei lá, vendo Faustão no domingo, bate o carro na frente, sobe a tua tia com um gabinete, e do lado certamente ela vai trazer o teclado, né, vai trazer até o estabilizador para ti, e vai dizer assim, formata para mim. E tu vai ter que parar para fazer.
Se tu começar a cobrar, eles já vão pensar 2 vezes antes de fazer isso aí. Tá? Começando por isso. Se tu vai fazer, pensa muito bem se tu vai fazer isso mesmo. Porque quando tu deixa, vai ser igual um cliente meu. Eu fiz uns 10 sites para ele. Aí depois de um tempo, quando eu falei, cara, eu não posso mais, eu não quero mais fazer freelancer e tudo mais, te recomendo trabalhar com outro profissional, recomendei algumas pessoas. Aí depois ele pedia, cara, só faz essa alteraçãozinha de endereço para mim, só altera o meu currículo aqui, ó, só adiciona isso aqui, adiciona aquilo ali. Aí eu comecei a fazer umas 2, 3 vezes, daí depois eu percebi que ele, toda vez que ele me pedia uma coisa, ele pedia um orçamento. Daí ele, pediu um orçamento em 1, 2, 3 vezes, eu pensei, filha da mãe, tá fazendo eu crescer o olho, achando que vai fechar negócio comigo, mas na verdade tu acha que eu trabalho de graça para ti. Aí eu cortei o cara. Quando eu cortei ele, falei que ia cobrar, nunca mais me pediu nada. Nunca mais me pediu nada. E quando tu se acostuma a fazer de graça para os caras, eles vão começar a te pedir prazo. Com certeza vocês já foram fazer alguma coisa na faixa para alguém, essa pessoa começou a te cobrar prazo depois de um tempo. E aí, tá pronto? E aí terminasse aquele negócio lá? Terminasse aquele sisteminha? Quando eu já falei isso para você, aquele programinha lá, cara, o sobrinho lá do meu amigo ia fazer por 50 pila. Não faz favor à toa, tá, cara? Escolhe muito bem para quem você vai fazer favor, porque a maioria das pessoas, isso é a maioria, confunde favor com obrigação. Para tudo, tá? Mas na área profissional que ferra nós. Essa é mais tranquila, mas a gente só vê depois. Cara, computador, nós que somos desenvolvedores, a gente pode automatizar muita coisa. Então, o que a gente conseguir automatizar que o computador faça, comece com as coisas mais simples, tá? Seja, sei lá, talvez o Gulp, por exemplo, seja um negócio bem legal para te começar a fazer. Ele é super fácil de trabalhar, sabe? Com a IDE, com 2, 3 sites abertos, tu consegue começar a aprender a fazer. O que o computador puder fazer para vocês, automatiza. Tá? Vocês vão ganhar muito mais tempo automatizando as coisas. Muito mais tempo automatizando as coisas do que... Cara, eu tenho 10 minutos para falar e tenho mais 20 slides. Legal. Automatiza o que vocês puderem, tá? Vai aos pouquinhos, depois vocês vão querer primeiro pensar em automatizar para depois fazer. Tem um lugar adequado para trabalhar. Cara, se pode ir em casa, se tranca num quarto e vai trabalhar num canto que ninguém incomode vocês. Se possível. Barulho externo, não tem, bota um fone de ouvido e quanto menos chamadas externas, se tiver notificações, vocês vão ver que é melhor. Se querem um exemplo, pega essas ferramentas que vocês têm, boa parte das ideias tem. Corta as notificações, e-mails de Facebook, teu celular, tira o teu celular dele, bota aquele LED horrível lá que fica piscando, sabe? Tu olha assim, putz, tem uma notificação, mas será que foi a minha mulher? Será que foi a empresa? Será que o cara respondeu aquela pergunta que eu fiz no Mercado Livre e fica aquele negocinho piscando e tu não sabe se, vou pegar. Aí no final tu tá deitado na cama, já saiu da sala, tá deitado na cama jogando. Isso começou com a notificação, isso vai acontecer. Então esquece isso aí. Façam o teste com esses esquemas de local adequado para trabalhar. Daqui a um mês, começa agora, tira metade disso, daqui a um mês me manda um e-mail agradecendo. De preferência, me paga uma cerveja. Escolha o computador acessório certo. Cara, não pega o computador das Casas Bahia para desenvolver software. Tá? O computador da mãe de vocês não serve para isso. Então, pega uma máquina boa. Mas não precisa pegar um supercomputador para poder desenvolver coisas simples. Então, dá uma pensada, mete um SSD na tua máquina, uns 8 GB de RAM no mínimo para trabalhar. Tá? Se tu usa Windows, Linux, tanto faz o que tu vai usar. Só escolhe uma máquina decente. Uma mesa boa, um teclado, um mouse. O que tu puder fazer, o que o dinheiro puder te ajudar nisso, faz. Tá? Gasta o dinheiro onde tu passa mais tempo. Tá? Quantas vezes já falaram para vocês que não vale a pena tu comprar piscina, ter uma piscina em casa? Cara, tu fica 2 horas por mês dentro dela. Vai gastar, olha o olho da cara que é para te manter uma piscina. Agora, se tu passa 8 horas por dia na frente do computador, em casa, então vale a pena tu gastar um pouquinho mais. Vale muito a pena tu gastar bota lá uns 3, 4 mil reais a mais, que vale a pena. Ou então vai comprando aos poucos. Tá? Vai comprando aos poucos e conforme a necessidade de vocês. Tecnologia demais atrapalha. Ainda bem que esse slide já falei lá no outro. Tira essas notificações, essas paradas todas que tu tem, que parece que te deixa super conectado, mas é exatamente o que eles querem fazer. O scroll infinito, que vocês acham que a gente acha foda pra caramba fazendo a aplicação, é porque o Facebook quer que tu, por exemplo, que tu não saia daquela rede. É aquela que tu, sem querer, no teu Android, tu aperta a tecla voltar, ele pega, sobe lá para cima do feed e tu não consegue mais voltar para aquele mundo que tu tava.
tu navegou 10 páginas lá, tá lá 2 semanas atrás vendo o feed, lá sabe tudo o que aconteceu, tu apertou isso aí, tu não consegue mais voltar para aquela área. E a aplicação é feita para isso. As aplicações, notificação é feita para isso. Faz o teste, tira essa questão de... Quer um exemplo? Antes de dormir, bota o celular na cozinha e vai dormir no quarto. Vocês vão ver a diferença. Isso é o mais difícil para a gente que é desenvolvedor, que começa a estudar orientação a objeto 7 horas da noite e 2 horas da manhã está vendo vídeo do Chaves no YouTube. Vocês sabem que faz isso. Então, assim, ó, tenta ser disciplinado. Tem que ser, mas pelo menos tenta. Tenta ser disciplinado. Então, assim, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Cara, é a coisa mais difícil. É a coisa mais difícil. Não importa se tu começasse agora ou tu tem 10 anos. Tu vai sair da rotina, tu vai estar quando tu vê, porque é muita coisa. Tu consegue fazer muita coisa. Aí, no final, o que tu estás vendo? Tu estás pesquisando lá, estás pesquisando para ver se tu pode criar uma vaca no teu terreno. Tu não sabe, cara. Então, assim, tenta ser disciplinado e trabalhar nisso aí. Diz assim, eu quero estudar isso aqui, eu vou estudar. Dá trabalho, mas dá resultado, tá? Faz um teste durante 1 mês. Sai do computador um pouco, tá? Mas não fica o tempo todo na rua. Então, tenta equilibrar... Eu tenho 5 minutos, pelo amor de Deus. Tenta equilibrar as coisas, tá? Seja ético. Cara, toma muito cuidado nessas coisas que vocês falam a respeito da empresa, para um amigo ou para o outro. Se tu falar de números, isso e aquilo, toma muito cuidado. Não é igual aquele filme que tem um cara, tipo, tu tá falando ali, eu tô ouvindo que tu vai falar, não é igual novela, né? Que novela tem 2 pessoas falando e sempre tem uma pessoa assim que, tipo, não tá espiando, ela tá muito na cara assim, ó, só olhando, sabe? Depois vai contar. Não, mas às vezes uma pessoa, ela comenta com outra e vai dar um estalo no malandro lá que vai querer sacanear com vocês. Então toma muito cuidado com isso aí. Às vezes tu fala mal de um chefe do lado de uma pessoa que é amigo dela. Que é amigo do chefe, que é parente. Isso acontece. Isso acontece. Já teve gente falando mal de mim, por exemplo, para colega, e a pessoa que estava do meu lado era um puta do amigão meu. A primeira coisa que o cara já saiu, já ligou para mim falando quente. Ó, a situação é essa. Então toma muito cuidado, às vezes vocês podem se dar mal por causa disso. Aprenda outra linguagem. Cara, não fica só no PHP, não fica só no Java, não fica só no JavaScript, independe. Aprender outra linguagem é expandir teus horizontes. É uma coisa se tu parar só estudar livro técnico. Não leia só livro técnico, leia outros livros. A cabeça de vocês ela precisa expandir um pouco. O nosso cérebro é enrugado e não é à toa. É para ele ganhar mais espaço. Para poder ter mais área. Só ajuda quem quer ser ajudado. Pior coisa para vocês, se eu tiver que parar nesse slide, para mim está ótimo. Não perde o tempo de vocês com quem não quer ser ajudado. Eu sei que um cara vai falar para você, pô, eu quero fazer uns cursos. Tu vai gostar e tu vai querer, tu vai lá, certamente tem um monte de vocês tem uma lista de curso. Um monte de curso pago, assim, eu pego meu login da Udemy, pega o meu login da School of Net, pega isso. Aí tu vai passar pro cara e tu vai achar que o cara vai estudar, tu vai achar que o cara vai dedicar as mesmas noites que tu dedicou. Bicho, a maioria das pessoas não vão fazer isso. 10% das pessoas, 20% de uma profissão vão atrás. Então, não se espelha nisso aí. Eu passo por isso. Eu falo para as pessoas não fazer e na maioria das vezes eu faço porque eu quero que os caras se esforcem, tenham o mesmo tesão pela área que eu tive. Tá? Cara, vocês vão me perdoar porque, ó, não seja aquele cara. Se a empresa paga curso, paga lanche, paga viagem para vocês, valoriza. Tá? Não seja o cara que vai acabar com os benefícios dos outros funcionários porque tu cagou o pau, porque foi tu que vacilou e exagerou na dose. Não seja o cara que faz isso. Tá? Então não seja o cara responsável, porque isso vai queimar vocês. A galera vai ficar pé da vida com vocês porque você fez um negócio que ferrou os outros funcionários. Não sou pago para fazer isso. Às vezes a empresa te deixa sair para ir no médico, deixa fazer alguma coisa tua e fazer um monte de coisa que tu pode fazer. Eu tenho que sair mais cedo, tenho que resolver um negócio. A empresa te deixa sair. Aí depois tu reclama, tu tem que ficar meia hora a mais para resolver um problema. Cara, dá para te dar um passo para trás e dar 2 para frente. Às vezes tu pode perder aqui e ganha lá na frente depois, tá? Aprenda com os erros dos outros. Esse é princípio de sabedoria. Se o cara se dá mal, não tenta fazer a mesma coisa para tu se dar mal também, ou fazendo a mesma coisa, achando que tu vai conseguir resolver o problema. Bicho, se o cara errou, se o cara cometeu esse erro, pensa 2 vezes antes de querer seguir o mesmo caminho, tá? Cuidar do dinheiro. A pior merda que vocês vão fazer, a pior decisão que vocês vão tomar
não cuidar da parte do dinheiro de vocês, porque quando vocês estiverem desesperados, vão aceitar qualquer freela. Quer um exemplo? Eu fiquei 2 anos num cheque especial, que é chegar e cair o teu salário e tu continuar no vermelho. Sabe? Tu continuar devendo, cada vez mais tu dever. Aí tu vai lá e pega um freela. E eu fiquei 2 anos atuando fazendo um freelancer. Foi o pior pesadelo da minha vida, foi fazer esse freelancer. Sabe o que é tu, do PHP que tu queria tatuar no peito, que faz que tu trabalha com PHP, para depois tu não querer nem olhar na cara da linguagem, não querer abrir uma IDE. Então, sim, toma muito cuidado com as finanças, porque isso vai te possibilitar ter algum plano B depois. O plano B é sempre bom. Tenta uns 20% do salário, no mínimo 10%. Está acabando já, né? Inglês, cara, vocês não precisam ser o cara fluente em inglês. Tu não precisa, a não ser que tu queira pegar uma vaga, né, que te obrigue a ser. Mas não precisa ser o cara fluente em inglês. Mas não seja o cara que não vai atrás. Tem o Google Translator ali, tu pode usar ele para traduzir, dá uma coçadinha, como eu costumo falar, scratch yourself, né? Tira essa tua bunda da cadeira e vai estudar um pouquinho. Um pouquinho de inglês dá para aprender. O inglês técnico é um vocabulário bem restrito, dá para te aprender e dá para se virar muito bem, tá? Paciência ao estudar, cara, como eu falei lá no começo, vocês não vão virar a mega pica das galáxias quando depois sair da faculdade. Leva tempo, tá? Então não se apavora. Vai anotando que vocês têm que estudar e não estuda tudo de uma vez. Estuda, pratica e, se for o caso, adotem alguma técnica de estudo. Tem uma porrada de técnica bem bacana. Plano B, com as finanças pessoais, conheça as pessoas e onde tu poderia trabalhar. Porque tu nunca sabe quando vai ser demitido. E com certeza vai ser justamente quando tu acabou de comprar aquela televisão de 55 polegadas curva e tu acabou de fazer em 10 vezes e tu não tinha dinheiro de reserva para pagar. Vai ser nesses momentos que tu vai saber que, putz, se eu tivesse dinheiro sobrando... Tá acabando, né, Flávio? Já. Rapidinho, pessoal. Me desculpem, tá? Não assume risco desnecessário. Aprende a dizer não e pensa 2 vezes antes de definir um prazo. Tá? Definir um prazo e escolher pegar um projeto, alguma coisa, porque senão vai acontecer do meu projeto de 2 anos, porque eu estava ferrado de grana. Aí, vou ganhar um dinheiro bacana, e no final foi 2 anos de sufoco. Quem faz academia, na época, o pessoal que fala academia fala que a alimentação e o sono são mais importantes que o exercício. É a mesma coisa, em partes, isso é para os estudos. Então, tem algumas técnicas bacanas para te poder estudar melhor e dormir melhor. Quando vocês adotarem isso, fazer esse esquema de luzes em casa, tela azul, tirar a luz azul do celular, essas coisas, vocês vão ver que vocês vão conseguir absorver muitíssimo mais conteúdo. Esse é um negócio foda. Cara, a gente trabalha numa área que o ego é inflado, é tão inflado quanto o controller de aplicação antiga, sabe? Que tu vê que todo mundo, eu sou foda. Cara, né? Quantos de vocês não foram no evento e ficaram com receio, vergonha de pesquisar pegar um livro que tinha capa, aprendendo PHP ou aprendendo HTML5? Alguém tem coragem de levantar a mão? Porque tinha, beleza, uma pessoa levantou, tá ótimo para mim, 2. Porque tu acha que aquele otário do lado vai falar que tu não manja porra nenhuma. Não é verdade? Quantos de vocês acham que vocês vão ter medo de pegar um negócio mais básico? Vocês não vão fazer porque o outro vai poder julgar vocês. Chega algum boleto meu na casa tua, Gilmar, para te pagar? Não chega? Não chega nem aquela mensalidade do Pornhub lá, não chega nada meu lá para ti, né? Então, ninguém paga as contas de vocês. Se tu gosta de fazer isso, faz e abraça, cara. Faz e abraça. Deixa que o outro vai falar, ninguém vai pagar as contas de vocês. A pior coisa que vocês têm que fazer é guiar a vida profissional e pessoal de vocês por causa daquele desgraçado que está do lado, porque quando der o problema e tu perder o emprego, ele vai continuar pagando as contas dele e tu vai se ferrar. Daí depois ele não vai falar, tu não estuda, né? Olha como isso vai levar. Cara, eu já passei por isso e é pesado. Currículo atualizado. Currículo do Google Docs, tá? Uma versão resumida, uma versão full. Alguém pegou, manda o teu currículo, tu pega o celular e na hora tu manda.
Tá? Mantenha atualizado. Não faça igual eu de mandar currículo de 3 anos atrás, porque eu selecionei o e-mail errado no Gmail e mandei para um cara um currículo errado. Entendeu? Eu lá com 28 anos, mandei um currículo que eu estava achando que 22, 23. Não tinha nem feito a faculdade ainda. Então, mantenha atualizado e terminou um curso, qualquer curso que seja, vai no teu currículo completo e coloca. Vocês nunca sabem quando vão precisar atualizar isso aí. Para a faculdade, principalmente, tá? Os certificados que vocês não dão bola, guarda numa pastinha, isso dá para bater bastante hora. Adote boas práticas, faz coisas bacanas em casa, aprendeu coisas práticas, tá? Não tecnologias, boas práticas. Tem um negócio bom, uma técnica boa em casa, tenta, se possível, adotar na empresa. Se a empresa faz uma coisa legal, faz em casa também. Faz em casa também. Não adianta ter, como dizem, casa de ferreiro, espeto de pau. Tenta fazer em casa também, porque daí você entra na tua cabeça. Depois que entrar no sangue, bicho, tu não vai querer mais viver sem isso. Exercita o teu argumento. Vocês não conseguem... Sabe discussão um exemplo, discussão com mulher. É igual o termo de uso. Né? Tu não lê nada, tu não presta atenção em nada, só clica em eu aceito, né? Então, exercita o argumento de vocês para poder vender um peixe. Porque é assim que tu vais conseguir dizer que vocês merecem um salário bom, vocês conseguem dizer o que vocês fizeram, assim vocês conseguem adotar uma tecnologia nova na empresa e tomar uma decisão. Já está acabando e o Matheus está subindo. Detalhe, tá? O detalhe resolve tudo para vocês, tá? O detalhe faz de vocês um profissional bem diferenciado. Assim, vocês não são detalhistas com um cara que limpa o carro de vocês e vocês vão olhar, tu não limpou aqui. Se vocês são detalhistas com isso, são detalhistas com as coisas que vocês façam também. Vocês vão ver que vai fazer muita diferença. Dá uma olhada como os gerentes de projeto trabalham. Falta só dizer gerentes bons. Tá? Os bons gerentes de projeto trabalham. Eles são muito bons para a parte de prazos e organizar prioridades. É muito legal vocês prestar atenção nisso aí. Seja um cara que resolve o problema, mas não carrega ninguém nas costas. Porque depois tu vai estar carregando uma equipe nas costas, tu não vai entregar o que tu tem para entregar, e vai chegar o teu gerente e vai falar assim, cara, o que tu fez ano passado? O que tu faz? Ninguém vai saber que o cara que ficou uma semana resolvendo um problema, tu foi lá e sentou em 2 horas resolveu. Então nem aí, cara, eles tens que entregar um negócio, tá? O dele está na reta, tu acha que o cara vai fazer o quê? O cara vai chegar e falar assim, por que tu não entregasse o teu? Porque eu ajudei tal pessoa. Ele vai falar assim, cara, não estou nem aí. Dá teus pulos, resolve. Então, não carrega ninguém nas costas. Seja um cara bom para bater e resolver o problema para ti. Mandaram um problema para vocês? Resolve. Mas não comece a resolver o problema dos outros, porque isso é um buraco negro, tá? Trabalhar de forma independente, imaginando, dá para vocês terem uma ideia, né, do que seria. Aprender a dizer não, volta para aquela outra questão, e não se compara a outros desenvolvedores, que é a pior coisa que tem. Se eu for me comparar ao Marcel, por exemplo, eu estou fodido, porque daí vai acontecer isso aqui, ó. Se eu me comparar com Deus, se eu for melhor que o Marcel, estou tranquilo. Se o Marcel for melhor do que eu já vou ficar inseguro pra caramba, assim, puta merda, não sei nada, cara. Daí o Marcel tá evoluindo, o Marcel não tá nem aí pra mim. O Marcel tá fazendo as coisas dele, aprendendo uma porrada de coisa. Agora o Marcel anda no front-end. Pra caralho, eu vou me comparar com ele, eu tô maluco. No final, só vai ver minha perninha assim balançando depois da corda. Porque não vai aguentar, tu vai sair da área, tu vai se sentir um bosta. Agora eu vou falar a palavra mesmo, tu vai se sentir um bosta. Tu vai se sentir um nada quando tu quer se comparar com os outros. Tu pode fazer a melhor... Tu pode... O Rasmus não tá aí, né? Bom, até fico mais tranquilo. Tu pode ser igual o Rasmus, ou melhor do que ele. Só precisa estudar. Precisa ter foco para isso. Tá? Vocês podem ser o que vocês quiserem, se vocês sentarem e estudar. É difícil, para alguns vai ser muito mais difícil que os outros. Para outros vai ser molezinha. O cara pegou, bateu, são pontos fora da curva. Mas assim, vocês conseguem ser o que vocês querem, se vocês apenas ter paciência. Tá? Se uma pessoa depois, daqui a um mês, me falar assim, pô, Johnny, o que tu falou aqui naquela palestra, toda aquela que falasse lá é baboseira. Mas aquele slide tal lá me ajudou e eu lembrei de ti e eu me safei de um problema, eu estou satisfeito. Tá? É isso, pessoal. Eu peço desculpas por extrapolar o tempo. Tá? Eu só queria dizer um negócio. Vocês já são diferenciados em dedicar o sábado de vocês para vir aqui. A maioria está em casa vendo televisão, jogando videogame, o que quer que seja. Tá? A maioria não abre um livro em casa. Vocês estão aqui vendo um manezinho de Florianópolis, um manezinho da ilha, que fala rápido pra caramba, que certamente vocês não entenderam metade do que eu falei, por eu falar rápido, mas vocês estão aqui dedicando o tempo de vocês para aprender.
Tá? Então, pessoal, muito obrigado. Perguntas, gente. Alguém tem perguntas? Perguntas rapidinhas, para não atrasarmos tanto. Sem perguntas? Fechado, então. Alguém tem alguma pergunta ou alguma crítica? Alguma coisa que me faça chorar em casa vendo televisão? Tá. Algum comentário sobre algum slide? Pois que é camisa suja. Algum comentário sobre algum slide? Só vou sortear uma camiseta. Camisa do tamanho M. Tá. O PHPSC ele faz meetups de tempos em tempos. Tá? Tem que entrar, acessar lá a página do grupo. Tá? Acessar a página do grupo e acompanhar lá o pessoal. Tá? Vale a pena conhecer, tem uma galera bacana. Galera pesada, assim, que pega muito pesado e ajuda. E tem bastante trabalho. Quem quiser ajudar, não precisa ser de lá para ajudar, tá? Às vezes um patrocínio, alguma coisa. Olha o que os caras conseguiram aqui, ó. Se a gente conseguir metade dessas empresas aqui, se uma delas, por exemplo, tiver uma filial em Florianópolis e conseguir pagar um coffee break pra gente, porque sabe que o programador adora fazer um lanchinho, né? Todo mundo sai seco já para pegar aquele sanduíche, pegar aquele pãozinho de queijo ou aquele café lá. Se alguém conseguir um desses, já ajuda. Você não sabe quanto é difícil conseguir isso. Apoio de empresa. Muita empresa quer pegar um programador ferradão e pagar R$ 1.500 por mês. Elas querem isso, querem tudo na mão. Agora, tem um monte de empresa também que quantas empresas vão gastar R$100 para te pagar um coffee break? As empresas que fazem isso, valorizem-nas, tá? Scoffnet, Novatec. Novatec dá livros. Não é grande coisa, mas são um dos poucos que fazem. Então, vale muito a pena a gente dar valor para essas empresas. Às vezes, tu comprar um livro de vez em quando deles, vale a pena, tá? Pessoal, eu vou jogar esse livro aqui, eu vou jogar essa camiseta, por exemplo, tamanho M. Falou bastante de estudo, de técnica, coisa que dá. Você usa uma técnica específica para fazer isso? A minha técnica é pegar e ter paciência, tá? Não vi quem pegou, tá? É ter paciência para estudar. O que eu faço? De um assunto, leva sempre 5. De cada um desses 5 leva o outro. Lembra? Orientação a objeto, chaves de madrugada? Então faz o seguinte, cara. Separa tudo que tem que estudar. Se pintar uma coisa nova, tu pega, anota isso aí. Tá? Isso pra mim funciona. Anota isso aí e deixa paradinho ali. Só não fica revisitando isso aí, senão tu vai ficar maluco. Tá? Anota isso aí. E daí o que tu faz? Estudou uma paradinha, pratica. Quem está começando em PHP, estudou um pouquinho, testa essa parada. Quantos de vocês não fizeram uma porrada de alteração, depois foram executar e vocês não sabem quais foram as alterações que vocês fez que deu resultado ou que deu problema? Então, para estudo é a mesma coisa. Então, testou uma função nova, testa. Perdão, aprendeu, testa. Aprendeu, testa. Aprendeu, testa. Depois, no final, o negócio vai estar mais fluido. Mais alguma coisa? Que bom. Valeu, salva de palmas! Uou! Rapaz, se você voltar para casa e falar que não aprendeu nada, você tá de brincadeira, porque olha quanto conteúdo. Valeu, valeu, Jonathan. E agora nós temos a honra de ter o CTO da PhoneTrack, que inclusive é nosso sponsor. Então é sensacional ter o Márcio aqui conosco. Ele fala de muitas coisas interessantes. Então, resiliência de sistemas com PHP. Então, quer dizer, nunca vai cair teu servidor, as técnicas, todas as maldades para você nunca ter zero downtime, beleza? Então, salve de palmas aí pro Márcio, valeu! Boa tarde aí, pessoal. Como já falado aí, eu trabalho hoje no PhoneTrack, onde eu sou um dos fundadores e cuido de tecnologia. Eu vim da GVT com uma experiência de 8 anos lá, onde eu atuei como cuidando de ambiente de produção. Então, pensando numa empresa com 20 mil pessoas de funcionário, 4 mil no call center, usando o sistema de tecnologia e manter tudo isso no ar, funcionando, para que quando alguém ligar no call center, não venha aquela desculpa tradicional de que é só um minutinho que o sistema está lento ou não está funcionando. Tá? Então, o que eu vou compartilhar aqui é um pouco muito dessa experiência que vem de lá e que no ambiente lá na GVT não era PHP.
mas o conhecimento todo ele é agnóstico e serve para o PHP e tem muita tecnologia no PHP para isso também. Tá? Deixa eu... Aqui. Passar. Ops, aí. Então, primeiro, começando, o que é resiliência? Volta. Só voltar. Para frente. Resiliência é a capacidade de resistir a adversidades e reagir diante de uma nova situação. Tá? Então, primeiro, falhas são inevitáveis, como outros anteriores já falaram. Mas as consequências das falhas, ou seja, o colapso do sistema, a interrupção no serviço ou a perda de dados podem ser evitadas. É nisso que a gente vai focar. Então, aqui é fácil conseguir alta disponibilidade. Aqui a gente tem um sistema, uma aplicação que tem N dependências. Então, aqui eu tenho um banco de dados, um outro sistema, um outro serviço. Imagine que você tem uma aplicação que consulte um serviço de um terceiro, um serviço desde consulta a CEP, uma integração com a plataforma de ERP, uma integração com Slack, uma integração com Gira, qualquer dependência, uma integração com o sistema de pagamento. Isso vai ser uma dependência dentro da nossa aplicação. Tá? Quando a gente fala em sistemas que se comunicam entre si e microserviços, onde um serviço conecta o outro, nessa primeira camada, mesmo que todos esses sistemas individualmente tenham 99,99% de disponibilidade, a cada camada a mais de dependência, eu vou reduzindo essa disponibilidade. Então, começando aqui, eu teria 52 minutos de disponibilidade em 1 ano de operação. Quando eu vou para a próxima camada, eu vou para 4 horas de indisponibilidade. Seguindo na mesma, 1 dia, e aqui na última camada, com um sistema com 12 dependências, 9 dias de indisponibilidade em 1 ano, que não é tolerado por nenhuma plataforma. Então, como que eu faço para trabalhar com isso? Como que eu faço para manter o meu sistema disponível, acessando vários sistemas de outras pessoas, de outros fornecedores, que eu não tenho como ter a mesma confiança? E como eu já falei, eles vão falhar. E aqui tem um exemplo aqui de uma situação para isso, tem lá no GitHub, no Code. Então, o melhor jeito de escrever uma aplicação segura e confiável é não escrever nada e não colocar em lugar nenhum. E interessante que tem 23 mil estrelas lá marcadas, e fora que tem 2.000 no projeto. E aqui, um outro exemplo também, numa conferência de vendas. Aqui está o produto que vocês vão vender para o próximo quarter. Ele não tem interface do usuário, né, preto. Isso significa que não vai precisar de manual e também não vai ficar fora por falta de energia. Daí ele faz um comentário lá, você está certo, as pessoas de venda não conseguem distinguir o bom do mal. Né? Então, uma das alternativas para isso é fazer com que a nossa aplicação funcione de modo degradado. O que é isso? Eu já vou citar aqui um case que é do Netflix, que atua com isso, onde o Netflix tem espalhado em vários dispositivos uma camada de várias aplicações aqui, não é uma API, só são N serviços aqui, e cada um desses serviços com um papel. Por exemplo, a informação do usuário, os dados, metadados dos filmes, os ratings dos filmes, os reviews, a recomendação que ele faz para você, quais os filmes indicados para você. Tudo isso são independentes, são serviços independentes. Como é que eu mantenho, qual que é o principal interesse do usuário do Netflix? É assistir o filme. Então, independente se o perfil dele não estiver acessível, ou se um metadado do filme não está completo, ou se não está aparecendo a nota, o mais importante é que ele assista ao filme. Tá? Então, todo o Netflix ele foi concebido para funcionar com tudo isso aqui de maneira degradada. Mas como que isso funciona? Tá? É o que a gente vai falar. Aqui um exemplo, então, do problema. Imagina uma requisição acontecendo e algumas dependências aqui. Um usuário fez a requisição, todo mundo através da rede, né, e está tudo funcionando. De repente, a gente tem um problema de latência na rede e uma delas começa a ficar lento. Eu tenho 50 requisições por segundo 50 usuários por segundo fazendo a requisição aqui. O que vai acontecer com isso daqui? Logo,
vão aparecer mais requisições, porque são 50 por segundo, e todo mundo vai estar esperando por isso daqui. Essa quantidade enorme de requisições aguardando essa dependência vai fazer com que o sistema inteiro pare. A degradação ela vai ser gradual e contínua aqui. Como que eu posso resolver isso? Eu posso colocar timeout. Resolve colocar timeout nisso? O que vocês acham? Ajuda, né? Mas não resolve. Primeiro que você vai ter que ficar descobrindo qual que é o timeout certo para cada uma das aplicações e você vai acabar gerando muitos erros por timeout porque você não ajustou o tempo adequado. Tá? Então, a primeira coisa, por que eu vou continuar chamando esse serviço se na primeira requisição ele falhou, na segunda ele falhou, na terceira ele falhou, na 10ª requisição ele falhou ainda, e eu vou mandar mais 50 usuários por segundo chamar o mesmo serviço, sendo que ele está indisponível. O que a gente usa para isso? Circuit Breaker. Circuit Breaker nada mais é do que um disjuntor. Tá? Para que serve o disjuntor na nossa casa? O disjuntor de luz lá mesmo. Numa situação de curto-circuito, que é uma sobrecarga em alguma camada da casa de energia, ele vai desligar. Por que ele vai desligar? Para proteger a tua residência, para que ela não pegue fogo. Né? Senão ela vai começar a derreter os fios e ia pegar fogo na tua residência. Para isso que existe o disjuntor. Como é que eu faço isso em PHP ou em outras linguagens também, nas aplicações? Primeiro, só para conceitual aqui, um circuito fechado é a lâmpada ligada. E um circuito aberto é quando ela está desligada. Então, fechado está circuito ativo, está tudo funcionando normalmente. Circuito aberto significa que está desconectado, o disjuntor está desligado. Aqui, então, a máquina de estado, onde vai funcionar um circuit breaker. Primeiro, ele tem o estado closed, depois ele tem o estado open e o half open. O closed é quando ele está tudo funcionando, está em verdinho aqui. Então, os serviços estão todos operacionais. Aqui, eu tenho um circuito aberto, que é o open, e eu vou acender ele quando não está funcionando. E o half open, eu faço uma tentativa automática de ligar, de fechar o circuito novamente. Tá? Se fosse comparando a analogia da casa, eu estaria automaticamente ligando o disjuntor. O chuveiro esquentou lá, desligou o disjuntor. Eu vou lá e ligo de volta e vejo se vou conseguir terminar o banho. Aqui, então, o funcionamento. Primeiro, na ocorrência de uma chamada, esse pass-through aqui significa que eu estou respondendo e está funcionando. Se a chamada foi com sucesso, eu mantenho o contador em zero, o contador de falhas. Se a chamada falhar, eu registro uma falha aqui e começo a incrementar esse contador. Se o threshold for atingido, tipo 10 falhas por segundo, 20 falhas por segundo, ou 50% das requisições falharem, eu vou para esse trip breaker aqui, onde eu vou abrir o circuito. Então, quando eu estou nesse estado aqui, vai chegar uma requisição nova, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar um erro, porque a aplicação estava falhando. Então, as outras 50% de falha aconteceu aqui, as outras requisições que vierem daqueles 50 usuários, elas vão retornar erro na hora. E a minha aplicação que está lá na frente chamando isso, ela vai reagir a isso e ela simplesmente não vai dar um erro na tela para o usuário. Ela vai omitir aquela informação que não é a informação primária. Vamos pegar um exemplo, um processamento de pagamento de um e-commerce. Eu posso ter N gateways de pagamento. Um deles pode estar indisponível. Eu vou dar um erro para o usuário e dizer assim, não pode comprar agora porque o meu gateway está fora. Não, eu vou manter a aplicação funcionando, eu não vou dar erro para o usuário. Eu vou trabalhar do modo degradado, que pode ser eu ou armazenar esses dados para processar posterior, ou usar um outro gateway que eu tenha disponível. Mas eu não vou fazer com que isso aqui gere uma falha em cascata. Então, nesse circuito aberto aqui, eu vou de tempos em tempos, on timeout, né? Eu vou tentar resetar ele e ir para esse estado de half open, né? Que é o temp reset aqui. E eu vou deixar passar uma chamada. Quando essa chamada passar, se ela tiver sucesso, eu reseto o contador de volta e volto para cá e fecho o circuito de novo, vai ficar tudo funcionando como estava antes. Se a chamada falhar,
eu vou continuar nesse estado aqui e esperar dar o timeout de novo e vir para cá novamente. Então, é uma máquina de estados com 3 estados, onde eu uso algumas tecnologias para fazer isso. É fácil de desenvolver isso em PHP. É uma máquina de estado simples. Eu vou precisar de um mecanismo de cache para trabalhar isso. Normalmente, no PHP, já o APC seria o mais fácil, mas eu poderia usar o Redis, main cache ou outros para controlar esse estado, para que eu compartilhe o estado na memória entre as requisições que acontecem na máquina, né? E o que a gente vai ganhar com isso? Primeiro, eu vou falhar rápido e recuperar rapidamente, porque eu vou deixar de represar requisições que vão ficar caindo por timeout. Então, eu vou responder rápido e recuperar rapidamente. Vou parar as falhas em cascata em sistemas complexos e distribuídos, que era o caso que a gente estava dando de exemplo. Proteger-se de falhas e latências das dependências. Utilizar cache. Às vezes, esse modo degradado pode ser, por exemplo, você tem um amigo de manhã, o Marcel, não foi o Marcel, comentou sobre um serviço para armazenar a configuração, né? Então, quando a aplicação ela vai precisar da configuração, ela vai fazer uma requisição e vai obter a configuração lá. Mas se esse serviço que oferece a configuração estiver fora, o que vai acontecer? Entendeu? Se eu não tiver um cache dessa configuração, eu vou falhar, né? Então, ele já deve ter embutido, eu não conheço lá, mas ele já deve ter embutido um mecanismo de cache para que ele não dependa do serviço estar no ar para ele responder pela configuração, né? E se ele não tiver, eu vou usar um circuit breaker para fazer isso. E o meu modo degradado vai ser utilizar o cache. Pode ser que nesse meio tempo um usuário atualize a configuração e eu demore um pouco mais para pegar a configuração nova, mas isso não é um problema. Tá? Então, eu vou conseguir ativar o modo degradado sempre que possível. E aqui, indo para PHP, então, uma biblioteca para você construir um circuit breaker pattern aqui, é esse Ganesh aqui, é uma implementação disso. Ele está disponível para você implementar com um bundle ou via pacote também. E aqui um exemplo também, ele já tem integrado ao Guzzle, que é uma forma de consulta para API de serviços, que é comumente utilizado, e ele já está integrado diretamente com o Guzzle. Então, esse é um modo de uso, mas eu posso usar mesmo sem o Guzzle, usar ele diretamente para outra requisição ou um outro processo mais lento que eu tenha na minha operação. Aqui, só para a gente olhar os parâmetros, então, um dos parâmetros aqui é o time window, quando eu quero verificar a taxa de erro numa determinada janela de tempo, né? A taxa de erro, taxa de falha, 50%, o mínimo de requisições para ele reconhecer a falha, 10%, e o intervalo para ele manter o half open, que a gente tinha visto lá, que é aquele estado que ele vai ficar tentando aqui 5 segundos. A cada 5 segundos ele tenta verificar se o serviço está disponível novamente. Ele deixa passar uma requisição. E o adaptador que ele vai usar para memorizar isso, que pode ser o APC, o main cache, o Redis, aí, nesse caso. E para implementar a requisição aqui, um try, fazendo o get para a API, e caso dê exceção, aqui ele vai ativar o modo degradado, né? Se o circuit break está open, e rejeitar se ele tiver acionado. Aqui é uma outra implementação, essa aqui ela vem lá do Netflix, é o Histrix. Isso aqui é Java, a interface, esse aqui é o dashboard dele, e tem implementação para PHP também, que tem para PHP tem um P na frente aqui, é o Fistrix, né? O que a gente está vendo aqui? Eu tenho cada um desses é um circuit breaker ativo na minha plataforma. Um deles, eu vou para o próximo aqui, que está ilustrando melhor. Então, o nome lá em cima, o gráfico do volume de requisições, a taxa de erro nos últimos 10 segundos, qual a taxa de erro naquele host, a taxa de erro no cluster, se o circuito está aberto ou fechado, né? E aqui outros dados estatísticos aí das requisições. Então, é uma forma de você monitorar todo o teu ambiente e saber como que estão todos os circuitos que atendem grande volume de requisições aí, e ter isso sempre monitorado. Um outro conceito importante aqui também é a idempotência, né? O que é isso?
Aqui tem um exemplo dos principais verbos, né, para o REST. Então tem o get, o put, o delete e o post, né? Um método idempotente, uma transação idempotente é aquela que eu consigo repetir ela N vezes e o estado não muda. Então eu faço 10 requisições, não vai mudar nenhum estado. Por exemplo, o get, eu estou consultando, então isso aqui não muda nada. O put, eu estou fazendo a atualização de um objeto. Se eu fizer 2 requisições de atualização, não vai ter problema. O delete, também. Eu posso deletar um objeto e eu posso chamar de volta o delete. O comportamento é o mesmo, porque eu estou deletando a mesma coisa e ela já foi deletada na primeira vez. Só que aqui tem uma coisa interessante. Eu posso retornar um erro na segunda requisição. Mas o adequado seria não retornar o erro, né? Para que o usuário não entenda que está, ou que nas camadas de clusterização da nossa aplicação a gente consiga fazer com que aquela requisição seja repetida sem dar nenhum tipo de erro. E o post, que não é um método idempotente, né? O post, por quê? Porque eu estou, aqui nesse caso, fazendo o upload de uma imagem, cada vez que eu rodar ele, eu vou fazer o upload de uma nova imagem, né? Ou se eu estiver cadastrando um usuário, cada vez eu vou cadastrar mais um usuário. Mas eu posso tornar esse mesmo post uma coisa parecida ou um método idempotente também. Quando eu identifico, essa imagem eu já tenho. Então eu recebo, mas eu não crio 2 imagens, eu já tenho aquela, né? Eu só armazeno a segunda. Ou se estivesse criando um usuário, eu gero um token na requisição, uma forma de identificar aquela requisição, e na segunda vez eu também não preciso retornar erro, ou não preciso cadastrar duplicado esse usuário. Outras técnicas aí, o rate limit e throttling, né? O rate limit é limitar as requisições que uma determinada camada do nosso software vai atender por minuto, por segundo. E o throttling é você aceitar picos além do rate limit, por exemplo, você aceitar picos de vez em quando. Então eu aceito até 1000 e um pico de 1 segundo. Mas se aqueles 1000 por segundo forem de maneira contínua, eu vou passar a recusar. Enfileiramento. Enfileiramento é uma técnica importante quando eu tenho um processo que naturalmente ele seria batch. Por exemplo, poderia ser em batch, né, um job ou qualquer coisa assim, mas eu também poderia armazenar em fila. O que é importante, o que a fila resolve aqui? É um processo meio assíncrono para que eu fazer um processamento lento, né, um processamento demorado, e eu responder de maneira instantânea para quem está fazendo a requisição, né? E aqui tem o 0MQ, daí vai usar o React PHP que o Marcel falou mais cedo, o Amazon SQS aqui, o Google PubSub, são algumas filas aí que tem conexões aí com interfaces com PHP, além de outras também. Tá? Filter flags. Esse aqui é um método utilizado para a gente fazer liberação de maneira incremental para os nossos usuários, né? Então eu estou construindo uma nova feature, eu começo a liberar essa feature para 10% dos usuários, para 20%, para 30%, de maneira incremental, de forma que eu consiga entender feedback de performance, assim como feedback de usabilidade, de funcionalidade, de bug, qualquer situação, eu consigo tratar desse jeito. A gente pode usar aqui um determinado perfil do usuário, em vez de um percentual, libero para um perfil, depois para outro, depois para todo mundo, para um cliente específico, por exemplo, e assim vai. Isso aqui é um modo de liberar as features e os recursos com segurança. E todas essas proteções que a gente viu, algumas ali, tem mais, né? Mas as principais que eu coloquei ali, elas vão funcionar. O que eu garanto? O que garante que tudo isso vai funcionar? É igual a gente fazer backup e não testar, né? Na hora que a gente precisar do backup, a gente descobre que estava salvando informação, não estava salvando tudo, ou que estava com algum problema. Tá? Então, nada garante que tudo aquilo vai funcionar se eu não testar, se eu não validar, se eu não garantir que tudo aquilo estiver funcionando. E para isso, eu vou falar também de uma outra situação, um outro case, aliás, do Netflix, que é o Simian Army. Aqui, o primeiro
membro do Simian Army criado aqui foi o Chaos Monkey. Um exemplo do Chaos Monkey seria você pegar, um exemplo não, a analogia aqui, né, é você pegar um macaquinho e largar ele no data center e ver o que acontece. Ele vai sair lá puxando o fio, arrebentando e destruindo as coisas, e eu tenho que garantir que tudo continue funcionando. O Netflix criou isso para validar justamente tudo aquilo que ele propôs lá de funcionamento de modo degradado, mesmo que um servidor estivesse fora, um data center fora, uma aplicação fora, tudo isso acontecendo, mesmo assim a aplicação estaria disponível de modo degradado. E aconteceu uma situação nos Estados Unidos, quando eles já tinham implementado isso, na rede da Amazon, onde eles ficaram, um data center inteiro da Amazon ficou indisponível por quase um dia. E o Netflix foi um dos serviços que continuou disponível, continuou funcionando, e vários outros ficaram fora nessa época, por conta do Chaos Monkey e do Simian Army que eles estavam utilizando. Então, aqui é aprender com escala real, não com modelos de brinquedo. Então, a teoria é bonita, mas na hora de fazer o negócio funcionar, eu tenho que garantir que tudo isso esteja funcional. E o que está sendo proposto aqui, com isso, lá dentro do Netflix também, é o que eles chamam de Humble Architecture, né? Cada sistema precisa funcionar, independente do problema, mesmo que por conta própria. Cada sistema é projetado para tolerar a falha dos outros sistemas do qual ele depende. Essa que é a preocupação principal. Então, a gente construiu uma aplicação extremamente resiliente que consiga se adaptar aos problemas que acontecem ao redor dela. Se não estivermos constantemente testando a nossa habilidade de sucesso, mesmo com as falhas adicionadas, então é bem provável que não irá funcionar quando você mais precisar, em uma falha inesperada. Então, qual que era a proposta aqui? Durante o dia, tinha um robozinho, o que é o Simian Army, né? É um robozinho, código, né, em computação, derrubando os serviços de maneira aleatória. E durante o dia, não é durante a noite, final de semana, é durante o dia, quando os desenvolvedores estão disponíveis, o suporte está disponível, eventualmente posso causar uma falha para um usuário ou outro, posso, mas nesse caso eu estou garantindo e eu estou com as pessoas disponíveis para resolver aquele problema. Se eu estiver numa janela de teste, às vezes não é o cenário adequado, eu não tenho a mesma carga do que eu tenho durante o dia, eu não tenho o mesmo cenário que eu tenho durante o dia. Então, se a gente trabalhar para que tudo isso funcione no momento que a nossa operação está mais fervendo, digamos assim, vai garantir que quando eu tiver um problema nesse mesmo horário, as pessoas que estão ali elas vão estar capacitadas a resolver, e os ajustes na arquitetura da aplicação e nas requisições e tudo mais, elas vão estar preparadas para funcionar e com garantia de que esteja tudo funcional, né? Basicamente, era isso que eu tinha. Eu estou deixando uma indicação do livro aqui, que é o Release It. Esse aqui é a segunda edição. Design, Deploy, Production Ready Software, né? Então, muito do que eu falei aqui está nesse livro. E tem mais aprofundado alguns tópicos que eu não trouxe aqui também. Tolerância à falha é um requerimento, não é uma feature. Aqui o nosso site. Também estou aqui para contratar a gente. Temos vagas lá adicionadas. Quem quiser, visite a gente lá e mande o currículo para trabalhar com o nosso time. Obrigado. Perguntas para o Márcio, gente? Perguntas? Quem? Vamos lá perguntar. Foi boa então, né? Lá, Jonathan? Deixa eu ir lá. Ô Márcio, cara, parabéns pela palestra, cara. Uma dúvida que a gente tem, certamente tem a galera que tem, é quanto tempo vocês demoraram lá para chegar até um ponto de dizer assim, legal, podemos dormir tranquilos? Porque certamente vocês passaram um tempo fazendo testes e digamos, maturando, aparando as arestas e todo o processo. Quanto tempo demorou mais ou menos?
Eu vou citar na GVT mesmo, a gente tinha algumas plataformas, quando você liga, por exemplo, está com algum problema de internet ou coisa assim, tem algumas ferramentas que a operação de call center ela consegue executar, ela consegue resetar as configurações na central da internet que você está conectado lá no equipamento, e são centrais espalhadas no Brasil inteiro. Esse processo que faz um SSH para uma central telefônica que está no outro lado do Brasil, ele não vai funcionar sempre, e às vezes por uma situação de falha massiva, uma cidade inteira está indisponível, por exemplo, chovia de ligação no data center, no call center, muitos clientes pedindo para utilizar verificar o serviço ou coisa assim, e outras clientes que não estavam tendo problema acabavam sendo afetados por isso, né? Então, ficava fora o call center, às vezes, por conta de uma situação massiva que estava acontecendo no Rio de Janeiro, mas o Brasil inteiro precisava da operação para funcionar. Então, o que a gente começou a colocar lá foi a partir disso, né? E foi rápido, porque algumas coisas, por exemplo, para você usar cache, validar se está um circuito aberto ou fechado, e retornar a aplicação certa, você consegue implementar isso em termos de código, não é complexo. Você consegue implementar isso rápido, né? O que talvez demore um pouco mais é para validar, para colocar tudo isso em operação. E daí vai depender muito do ambiente e de cada empresa. Lá a gente foi uma questão de, sei lá, 1 ou 2 meses para ter isso funcionando, né? Mais perguntas? Como vocês fazem para distribuir essa arquitetura entre as equipes? Assim, eu não sei o tamanho da equipe de vocês, mas a gente vê muita dificuldade em distribuir esse tipo de conhecimento entre as equipes, que muitas vezes uma equipe aplica uma técnica, uma outra equipe aplica uma outra técnica diferente. Como vocês fazem para compartilhar isso entre vocês? Agora, falando do PhoneTrack mesmo, que foi, ali a gente, quando você trabalha com telefonia, é diferente de uma aplicação, de um e-commerce ou qualquer outra aplicação, onde às vezes uma falha acontece e você consegue repetir aquela requisição, você consegue filtrar muito a falha antes de chegar no usuário. Quando a gente fala de telefonia, tudo é tempo real. Então, se uma requisição falhar, a ligação cai, não completa, então o cliente tem que ligar de novo. Então, tem várias situações que não podem falhar. E daí, em razão disso, onde a gente tem mais esse tipo de validação, é na integração com a central telefônica mesmo. Então, é onde a gente tem um time um pouco mais reduzido que trabalha focado nisso, não tem bem a dificuldade que você colocou, mas para cada linguagem, né, tem uma técnica diferente, mas todas elas vão ter o circuit breaker, vão ter tudo isso daí. O padrão ela vai de você capacitar o time, eu acho que de treinar e de dar esse tipo de conhecimento para as pessoas. Um exemplo lá, teve um dia que o nosso banco de dados, que armazena as configurações, todas as requisições, ele estava indisponível, o nosso alerta de indisponibilidade do banco de dados não tinha chegado, e o banco estava fora, só que as ligações estavam acontecendo, estava tudo acontecendo normalmente. Isso durou 4 horas até alguém perceber que estava fora o banco de dados. A gente perdeu o quê? Perdeu os logs das ligações naquele período, mas as ligações continuaram funcionando, tudo continuou funcionando normalmente. Legal, gente. O Márcio vai estar por aí, no coffee break, tudo. A gente vai poder conversar. Mais palmas para ele aqui. Obrigado, pessoal.